Boa noite a todos, graça e paz. Bom ter você aqui conosco nesta noite bem especial. Noite que nós temos uma grande oportunidade de ouvir doutor, professor Marcus Eberlin. Eu estava lembrando com ele que nós começamos nossas conversas virtuais em 2013, né? Já faz bastante tempo. Eu ainda estava na Inglaterra e assisti vários vídeos dele, e o coração se encheu de alegria de ver o que Deus estava fazendo e está fazendo através da vida dele. E hoje, então, nós poderemos ouvi-lo um pouco dentro da sua experiência como um pós-doutor, idealizador do laboratório Thomson lá na Unicamp, centenas de citações em artigos científicos, uma lista que, como a gente fala no inglês, go on and go on. Não para, né? Não para. E a parte mais legal de tudo aquilo que ele tem feito e faz, eu acho que é o título mais legal dele, é que ele é nosso irmão em Cristo. Então, vamos receber com alegria o professor Marcus Eberlin, que vai vir aqui falar conosco nesta noite. Irmãos, é um privilégio imenso estar com vocês. Eu tenho estado no meio dos presbiterianos, dos metodistas, dos adventistas, mas raramente estou no meio dos meus irmãos batistas. Então é um privilégio duplo, viu, pastor? Que bom. Porque estou no meio de pessoas que confessam o mesmo Deus. Estou também com meus irmãos que confessam também a mesma fé, a mesma teologia, né? Perfeito. E é um privilégio imenso também, porque eu quero falar hoje sobre uma grande novidade científica. Um dia te contaram que uma grande explosão, não foi? Pegou o nada, do nada e para nada e fez o tudo, não é? Um dia te contaram que naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, surgiu a primeira ameba, a sua tataravó, não é? E lenta, gradual e sucessivamente, aquela ameba foi evoluindo, chegou nos chimpas, que são os teus manos. E agora deu em você, não é verdade? E contaram um dia que Darwin matou Deus. E que não havia mais necessidade da gente apelar para o sobrenatural, porque a ciência aniquilou a possibilidade que exista qualquer coisa além de matéria. A matéria, tudo que existiu, existe, sempre existirá. Né? Alguém já propagou isso na TV, né? Na mídia em geral, Carl Sagan, não é? E aí a gente ficou convencido, muitos entre nós inclusive, não é? Que a ciência realmente aniquilou a possibilidade do sobrenatural, que Darwin estava certo. Outro dia eu fui numa igreja e falei assim, era amigo de Deus, olha só, não é? E que se a gente quiser sobreviver nesse mundo, a gente vai ter que sucumbir à ciência, a ciência vai ter que interpretar a palavra. Já ouviu falar sobre isso? E a gente vai ter que adaptar o nosso Deus à ciência, mas a grande novidade que eu vou trazer hoje aqui para vocês é que tudo isso é falso. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência. J.J. Thomson disse isso. O pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho, ele ganhou um prêmio Nobel. O filho dele ganhou um prêmio Nobel. 2 alunos do Thomson ganharam prêmios Nobel. Rutherford, por exemplo. E ele disse o quê? A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que você é produto do nada, daquela grande explosão caótica. Você nasceu, seu tataravô, né, sua tataravó nasceu naquela sopa? Não, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. E essa teoria que eu vou falar para vocês hoje, a teoria do design inteligente, mostra exatamente isso.
que dado após dado, espectro após espectro, o que a gente descobriu em ciências? Que há evidências claríssimas na química, na física, na cosmologia, na biologia, na paleontologia, em geral, a ciência transpira evidências de que uma mente inteligente fez todas as coisas. E como é que ele fez? Ele fez todas as coisas prontas. Prontas. Não, outro dia eu fui numa palestra e o rapaz estava falando assim, não, Deus brincou de Lego com a vida. E ele usou o processo da evolução. Então Deus fez um ser, não gostou. Fez outro ser, não gostou. Fez outro ser, não gostou. Olha só. E aí foi fazendo, de repente fez um que gostou e deu em você. Gente, Deus fez as coisas prontas. E a evidência científica mostra isso. O universo foi feito pronto, a vida foi feita pronta para se diversificar. Mas um ser de extrema inteligência orquestrou o universo e a vida. E isso se mostra hoje através dos mais recentes achados científicos. Olha só, que coisa, hein? Porque você abre a Isto É, a Super Interessante, você assiste o Discovery Channel, você vê outra mensagem por aí, não ouve? Mas a ciência verdadeira, dado após dado, espectro após espectro, está revelando hoje que uma mente inteligente é a melhor inferência para a causa primeira do universo e da vida. A causa primeira do universo e da vida. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Nós temos lá mais de 1.700 malucos beleza. Lembra da música? Não é? Maluco beleza, o que é? Ele vai controlando a sua maluquez misturada com a sua lucidez. Ele vai, né? Com certeza, maluco beleza. Os malucos belezas da TDI estão fazendo o quê, gente? Estão fazendo uma contra-revolução científica. Mais de 1.700 membros. Eu, no final, vou dar o endereço, o link para você se filiar, tá bom? A gente cresce numa velocidade incrível e a gente está ganhando a batalha. Nós estamos ganhando a batalha lenta, gradual e sucessivamente, né? Mas estamos ganhando a batalha. O design inteligente tem se estabelecido, está se estabelecendo como novo paradigma das nossas origens. Fomos feitos? De que forma? Prontos por uma mente extremamente inteligente. Prontos para diversificar, claro. Não é? Olha só, dá uma olhadinha do lado aí, né? Olha quanta diversificação, não é? Você vê gente tão diferente, mas essa diversificação já é pré-embutida no nosso código genético. Mas chimpa sempre foi chimpa, humano sempre foi humano, não é? O canino sempre foi canino, o felino sempre foi felino. O urso nadando de boca aberta não virou baleia, irmão. Nem dino de vontade de voar não virou canário, não é? Outro dia eu estava assistindo um filme, né, a gente foi no cinema, a Nina, a Linda, aí apareceu um dinossauro que caiu num... Vocês já viram esse filme? Caiu num buraco lá, e ele, de tanta vontade de voar, ele começou a bater asa, irmão. Você tem vontade de voar, não tem? Nem se você tomar Red Bull, você voa, né? Gente, fomos feitos prontos por uma mente inteligente. Essa é a mensagem da teoria do design inteligente, tá bom? Então vamos lá, olha, o que é a TDI? A TDI é um empreendimento de cientistas. O pessoal acha que é o Bush, a Rosinha, o Bispo Macedo, sabe? Que estão por trás da TDI. Não, são cientistas qualificados, gente boa. A gente pergunta qual é a sua denominação, se ele é calvinista, não é? Se ele crê na predestinação ou se é livre-arbítrio, não. O que a gente pergunta lá? Você é um cientista? Você quer seguir os dados? Você quer fazer o que todo cientista deveria fazer? O cientista deve fazer o quê quando ele chega na ciência? Eu costumo dizer que ele deve se despir de toda a sua roupa. Ele fica nu. E ele veste o quê? O avental branco da ciência e as sandálias da humildade. Lembra? Por que as sandálias da humildade? Porque o cientista tem que falar assim, só sei que nada sei. Estou à procura de conhecimento e vou seguir os dados, doe a quem doer. É assim que a teoria do design inteligente faz. Pessoas, cientistas, que querem
se despir de toda a sua bagagem filosófica e teológica. Querem declarar que nada sabem e querem seguir os dados e, a partir desses dados, decidir qual é a melhor causa para o universo e a vida. E quando a gente faz isso, o que a gente descobre? Uma mente inteligentíssima orquestrou o universo e a vida. Então, o que a gente faz? É a ciência que procura desenvolver ferramentas, metodologias, formas de testar os efeitos, a vida e o universo, para saber quem que fez. Porque a ciência naturalista fala o seguinte, olha, a gente nunca vai poder saber. E outra coisa, a gente não tem acesso à pessoa que fez. Não, claro que não, né? Por quê? Porque isso foi feito há milhões e milhões e milhões e milhões de anos no passado, dizem, não é? Então a gente não tem, mas teria uma máquina do tempo para chegar lá? Também não. Mas o efeito está aqui, não está? A gente não viu o universo e a vida sendo formados, mas hoje a gente tem o universo nas nossas mãos, a gente tem telescópios poderosíssimos, a gente tem toda uma física teórica que tenta entender o universo do ponto de vista teórico. Não é assim? A gente tem microscópios, espectrômetros de massas, e algumas ressonâncias também, né? Porque a gente briga, tá? Espectrômetros de massas para avaliar a vida ao nível atômico e molecular. E a gente está abrindo a caixa preta da vida e descobrindo o quê? Mais e mais sinais de design inteligente. Sinais de que uma mente inteligente fez todas as coisas. Essa é a teoria do design inteligente. A gente quer jogar o jogo da ciência, se despir das nossas bagagens teológicas e filosóficas, quer seguir os dados, quer desenvolver metodologia e quer investigar a causa primeira do universo da vida, colocando as duas hipóteses sobre a mesa. Ou foi uma mente inteligente, ou foram as forças naturais. E quando a gente faz isso, a gente decide pela mente inteligente. O design inteligente é recente? Porque dizem, né, que é muito recente. Não, gente. A possibilidade de que uma mente inteligente tenha orquestrado o universo e a vida já tem sido discutido desde os primórdios da humanidade. O que mais antigo que a gente consegue traçar é esse filósofo grego Anaxágora, que dizia o quê? 500 anos antes de Cristo, porque dizem que o design inteligente é cristianismo, né? Disfarçado de ciência. Gente, 500 anos antes de Cristo. Já se discutia a possibilidade de design inteligente. Anaxágora dizia que existia um ser, uma energia, né, que poderia, através da sua inteligência, ter criado o universo e a vida. Ele era conhecido como Mr. Mind. Mr. Mind é o que postulava a possibilidade de uma mente. Mas a teoria do design inteligente moderna surge quando esse homem, Philip Johnson, escreve o livro Darwin no Banco dos Réus. Ele foi traduzido, se você quiser comprar, é um excelente livro. É o livro que deu início à teoria do design inteligente. Darwin no Banco dos Réus. O que ele faz nesse livro? Ele coloca Darwin sentado no Banco dos Réus. E ele vai avaliar o peso das evidências científicas a favor da evolução darwiniana. E o que qual é a conclusão? Culpado. Culpado por propor uma teoria sem evidências. Não sei se você já leu o livro A Origem das Espécies, de Darwin. O que ele fala? Eu não tenho evidência nenhuma. Eu tenho apenas duas sugestões, duas possibilidades. Há uma falta plena, quase que geral e absoluta, de evidências na evolução. Em 1993, então, esse homem, numa cidade lá na Califórnia, Pajero Dunes, o que ele faz? Ele organiza um grupo de cientistas e diz o seguinte: gente, basta 150 anos. A ciência tem insistido numa teoria naturalista, que diz que uma grande explosão criou o universo, que forças naturais orquestraram todos os planetas, astros, sistemas solares e tudo mais, que naquela sopa nasceu o primeiro ser vivo e que em processos naturais interpretados por Darwin, duplicação gênica, mutações, seleção natural, a vida surgiu e se diversificou e se sofisticou nesse planeta, mas os dados científicos mais recentes mostram que não.
As evidências são contrárias. Parece que tudo indica que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. E a partir desse encontro histórico, na Califórnia, em 1993, começam a surgir vários e vários livros. Aí o pessoal fala assim, nosso design inteligente não publica artigos científicos. Publica, mas são poucos. Por quê? Porque você manda, eles são recusados, né? Então a gente faz o quê? Publica livros. Darwin publicou um livro, não foi? E aí a gente publica, olha os livros. Darwin no Banco dos Réus, a Caixa Preta de Darwin, do Michael Behe, mostrando evidências bioquímicas de que uma mente inteligente fez todas as coisas. Esse livro foi traduzido para o português, a editora parou de publicar, e aí se você entrar lá na internet e colocar assim, a Caixa Preta de Darwin, tem gente vendendo a cópia em português por 300, 500 reais, olha só. Porque está esgotado, todo mundo procurando, né? 500 reais. Por quê? Porque é uma obra valiosíssima. Mostrando as evidências, a editora do Mackenzie vai republicar. Esse livro, olha, Design Inteligente, 101. O planeta privilegiado. Gente, você abre o jornal, não está escrito lá, extra, achamos outra terra. A NASA está pronta a achar outra terra, não é? Gente, isso é propaganda enganosa. Vai no Procon. A NASA te engana, gente. Encontraram um planeta na zona habitável. Zona habitável, sabe o que é? É a mesma proporção entre o tamanho da estrela e a distância dessa estrela. Aí eles já chamam de zona habitável. Parece que já está cheio de ET no planetinha, não é? Só porque zona habitável, gente, são mais de 1.200 condições conhecidas, únicas, incríveis, espetaculares, que viabilizam a vida nesse planeta. Então não basta achar um planeta numa zona habitável. O que ele tem? O que ele tem que ter? Ele tem que ter água, ele tem que ter um campo magnético, ele tem que ter um filtro de ultravioleta, a camada de ozônio, não é? Ele tem que ter a atmosfera certa, a gravidade certa, são 1.200 condições incríveis. Então, esse livro mostra o quê? Que há evidências de que uma mente inteligente acertou as condições, 1.200 condições, com antievidência. Ele foi e calibrou o universo. Incrível, não é? A assinatura, o DNA, apresenta assinaturas claríssimas de um design inteligente. O livro do Stephen Meyer. O mito do DNA lixo, de Jonathan Wells. Todos. A dúvida de Darwin sobre a explosão cambriana, um grande sucesso. Vendeu milhares de cópias, continua vendendo ainda, do Stephen Meyer, mostrando como que a vida surge no registro fóssil no Museu da Vida, pronta, na explosão cambriana. Praticamente todos os grandes filos aparecem lá, formados, sem precursor nenhum na camada geológica. Incrível, né? Undeniable, do Douglas X, ele mostra o seguinte, gente, toda criancinha sabe que há um Deus, não sabe? As crianças não creem em Deus? Creem, por quê? Porque elas são pequenos cientistas. E crianças saem investigando. E o que ele percebe? Gente, foi alguém que fez. Eu no meu novo livro que eu já estou escrevendo, o segundo, eu conto a primeira vez que eu fui na praia. Aí meu pai parou o carro assim, eu estava ansioso, eu cheguei assim, eu olhei tudo aquilo. E qual é a pergunta que você faz quando você contempla aquele mar azul, aquele céu incrível, aqueles peixes e tudo mais? Ou você contempla um céu escuro à noite, cheio de estrelas. Qual é a pergunta que você faz? Você vira para o seu pai e pergunta o quê? Pai, quem fez tudo isso? Não é assim? Pai, quem fez tudo isso? Por que você pergunta quem? Porque você tem certeza absoluta que foi alguém, não tem? Alô? Cada um tem um método diferente. Tá ligado. Tá. Som. Ei.
Você que voltou. Voltou. Alô? Opa. Sem fio é bom, né? Mas o fio é sempre uma garantia. Gente, voltando, né? Você pergunta quem foi, não foi? Você não pergunta o que fez. Voltamos? Voltamos. Gente, você não pergunta o que fez, mas você pergunta quem fez. Então esse livro mostra o quê? Que a percepção de que há um ser inteligente, que houve um ser inteligente, que fez todas as coisas, está com a gente desde criancinha, né? A gente aprende a observar o universo e a vida. Então é inegável isso. E a bioquímica moderna fez o quê? Confirmou a intuição que a gente tem desde criancinha. Olha só, é o Undeniable do Douglas X. Zumbi Science, como que a evolução hoje se mantém com evidências que a ciência já mostrou que são falsas, mas continuam sendo mostrados nas nossas salas. Então, a semelhança dos embriões, a nossa retina invertida como sendo um defeito, o cóccix, que seria o seu rabo primordial, não é assim? Gente, o cóccix é extremamente importante. Se você cair e fraturar o cóccix, você não levanta mais. O apêndice é um reservatório de bactérias. E aí, dizem que são órgãos vestigiais, os bad designs e tudo mais. A maravilha da água. A água é um líquido sobrenatural. São 68 propriedades físico-químicas únicas, apontando para o design inteligente. A evolução, uma teoria em crise. A gente teve vários congressos recentes, teve um famoso na Inglaterra, mostrando as grandes falhas da evolução. E, por último, fomos planejados. Não é verdade? Depois eu vou falar sobre ele. Uma série de livros demonstrando as evidências da teoria do design inteligente. Então, quem defende a teoria do design inteligente? É a Rosinha? É o Bush? É o Bispo Macedo? Não, gente. Quem é que defende o design inteligente? São cientistas. Está vendo alguns deles aí? Grandes nomes da ciência. Hoje defendem o design inteligente. Qual é a metodologia da teoria do design inteligente? A gente tem 3 pilares. O que a gente diz? A vida tem uma complexidade absurda que não se pode reduzir. Isso mostra que uma mente inteligente fez todas as coisas. E o Michael Behe, na Caixa Preta de Darwin, ele usa uma ratoeira. Gente, você consegue fazer uma ratoeira lenta, gradual e sucessivamente, do nada, e chegar numa ratoeira? Não. Para você pegar o rato, o que você precisa? Você precisa ter todas as partes da ratoeira, não precisa? Você precisa ter tábua, a mola, o gancho, tudo funcionando sincronizadamente, com um único propósito, que se encaixe. O Suassuna, não sei se vocês já viram, tem um filme, um vídeo muito legal dele, né? Ele não usa a ratoeira, ele usa um prendedor, já viram? E aí ele fala assim, olha esse prendedor aqui, me disseram que eu evoluí dos chimpanzés, mas eu não acredito nisso, nem se a mãe do Papa, já viram falando? Nem se a mãe do Papa vier me falar, por quê? Porque nem esse prendedorzinho aqui ele não consegue fazer. Por quê? Porque é um sistema de complexidade redutível. Se você tira qualquer uma das partes, reduz a complexidade, ele para de funcionar. E o Michael Behe falou que a vida está cheia de exemplos, de sistemas que teriam que ter sido feitos prontos, funcionais com todas as suas partes. Não daria para lenta, gradual e sucessivamente, num processo evolutivo, você chegar nessas estruturas. A ratoeira de Michael Behe. E aí ele usa um exemplo bioquímico, o flagelo bacteriano. Você já viu esse motorzinho? Você já viu bactéria? Ela tem uma cauda, não tem? E ela movimenta essa cauda. Com o quê? Com esse motor nanomolecular. É o motor mais espetacular conhecido pelo homem. Você fica achando que o motor da Ferrari, que é maravilhoso, não é? Não, passa um Porsche na rua, você fala, uau! E a gente fala mesmo, né? Mas, gente, esse motorzinho, a Ferrari roda 8.000 RPMs, esse motor roda 100.000 RPMs. Ele tem marcha, um ponto morto primeira. Ele quebra e se conserta em funcionamento. É um motor incrível. E aí você vai ver, ver as partes desse motor, são as mesmas partes que o homem usou para criar o seu. Isso é plágio.
O sujeito que fez o motor devia entrar com processo, não é de plágio. Gente, o motor, aí o que ele diz? Tire qualquer parte desse motor, o motor para de funcionar, ele tem uma complexidade que não se pode reduzir. E não daria para a evolução fazer. O Miller disse o seguinte, não, dá para fazer assim. Sabe como que a evolução fez esse motor? Pegando partes de outros sistemas. É o modelo da cooptação, a gente discute esse modelo no livro, no Fomos Planejados. E ele pegou partes de outros sistemas e pegou a vida, né, a evolução, pegou essas partes, juntou e fez o flagelo. Aí eu pus no meu livro, né, só se tivesse lá o MacGyver. Só faltou o MacGyver nessa explicação, né? Porque só ele que consegue, né, pegar coisas diferentes, né, e conseguir fazer uma máquina dessa. A complexidade irredutível de Michael Behe. Uma das grandes evidências. E a vida, gente, ela só tem uma máquina. Você está sentado aí, né? Você é o maior espetáculo de nanotecnologia da Terra, sabia disso? Cibernético, tem um software central que opera todas essas máquinas que habitam em você. E dentro de você tem um conjunto incrível de nanomáquinas moleculares, a ATP sintase, a produção de energia. Tem robozinho que anda dentro de você, tem perna e bracinho, sabia? E eles andam pelas rodovias celulares, são as kinesinas, os ribossomos que tricotam proteínas a uma velocidade incrível de 15 ligações peptídicas por segundo, e eles só erram uma ligação em 10 milhões, uma eficiência de 5 noves maior do que a Toyota nos seus melhores dias. É verdade. E a gente é, então, um sistema absurdo, de complexidade extremamente alta e irredutível. Somente mentes inteligentes conseguem formar sistemas assim. O Henry Ford, quando foi criar um carro, o que ele fez? Primeiro ele fez a roda, depois ele fez o acelerador. Não, ele imaginou na sua mente o sistema, colocou tudo pronto e o carro saiu andando. E a vida assim, é assim que a gente fala na teoria do design inteligente. Tudo foi feito, pronto. A informação. A gente tem um DNA com 2 metros de altura. São 3,2 bilhões de pares de base. Começa a contar, irmão. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Você vai ter que chegar em 3,2 bilhões, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma quantidade absurda, estúpida. É o melhor de todos os códigos. É o código que controla a cibernética da vida. São as 4 bases nitrogenadas. Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa. Lembra? Você aprendeu assim também, né? Eu também. Aguinaldo, Timóteo. Gente, aí você vai olhar do ponto de vista químico, uma inteligência absurda criou esse código. Por quê? Porque ele escolheu 25 angstroms. Aí ele coloca uma base grande com uma pequena, que encaixa bonitinho. Aí são 3 ligações de hidrogênio, 2 ligações de hidrogênio. É incrível, não é? É um código absolutamente inteligente, mostrando que uma mente inteligente fez todas as coisas. E esse código só é entendido no ribossomo, porque são 2 línguas. Uma língua é a língua do código genético, 4 bases, organizadas 3 a 3. A outra língua é a língua das proteínas, são 20 aminoácidos, alinhados em sequências longas, para que uma proteína se forme. Então é chinês com português, não é? O chinês, o código genético português. Como é que você faz com o chinês conseguindo falar com um brasileiro? Você tem que ter um tradutor. E o tradutor é o ribossomo. A vida só teria dado partida nesse planeta se tivesse um ribossomo. E o ribossomo é formado do quê? De proteínas e de RNA ribossomal. Isso mostra o quê? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, irmão? Quem acha que é o ovo? Levanta a mão. Quem acha que é a galinha? Quem não acha nada? Quem acha que a galinha veio com o ovo dentro? A galinha da vida veio com o ovo dentro. Passou uns minutinhos, botou. Gente, a galinha da vida veio com o ovo dentro. A galinha da vida veio com o ovo dentro. A vida surgiu pronta e partiu pronta nesse planeta. Não há outra explicação, não há outra conclusão a partir dos dados científicos. Então, você evoluiu a la Darwin? Descanse em paz, irmão. Você foi formado pronto. A imagem e semelhança do designer. Designer, não estou falando ainda de Deus. Você foi feito pronto.
O chimpa é teu mano? De jeito nenhum, irmão. Descansa em paz também. Outro dia eu parei do lado de um chimpa assim, olhei nele assim, o cara nada a ver, peludo pra caramba. Nem o branquinho do olho você tem, cara. Gente, fomos feitos? Prontos. Antevidência. Há sinais e sinais e sinais de antevidência. Olha só, entendeu o que é antevidência? Dá uma olhadinha no ratinho. Antevidência é a capacidade que somente os inteligentes têm de olharem um sistema, imaginar esse sistema funcionando de antemão, prover a solução. E há exemplos e mais exemplos de antevidência na vida. Quando o espermatozoide do seu pai encontrou o óvulo da sua mãe, irmão, o que aconteceu? Aconteceu um grande milagre, não foi? Porque assim, gente, o óvulo é um só, mas o espermatozoide tem que mandar 1 milhão, não é? Porque espermatozoide é macho. E o espermatozoide vai parar no caminho para tomar uma, não é? Assiste o futebol, a metade vai para um lado, metade vai para o outro, não é assim? Quem conhece o sistema. E vai. Então teve que mandar um monte. Mas se 2 espermatozoides perfurassem o óvulo da sua mãe, o que aconteceria, gente? A sua mãe morreria de câncer. Um tumor, que não é gêmeo, tá? Gêmeo é depois. 2 espermatozoides perfurando o mesmo óvulo criam um tumor. Hoje ainda acontece isso, tem que fazer curetagem, tem que retirar. Gente, mas o que acontece? O sujeito que orquestrou a vida falou assim, o espermatozoide está maravilhoso, tem que mandar um monte, mas tá bom. O óvulo é um só, mas se 2 perfurarem, o que ele fez então? De antemão, proveu a solução. Qual é a solução? Quando o primeiro espermatozoide do teu pai perfurou o óvulo da sua mãe, o que aconteceu? Um processo miraculoso, fez assim, ó, crack. Escutou o barulho, irmão? Que fez naquela noite? Crack. Por que fez crack? A parede do óvulo, a partir do primeiro momento que o espermatozoide perfura o óvulo, endurece, é um processo, uma cascata bioquímica incrível. São várias moléculas, enzimas e tudo mais, endurece. O que acontece? O segundo não perfura mais. Sinais claros de que uma mente inteligente viu o seu sistema funcionando na sua mente e proveu de antemão as soluções para que a vida se tornasse viável. Eu costumo dizer que a primeira mulher que engravidou a la Darwin, aconteceu o que com ela? Morreu de câncer. Morreu de câncer. Gente, então o que a gente faz? A vida está nas nossas mãos, a gente soma a complexidade, soma a informação e soma a antevidência. A gente calcula o QI da vida, o coeficiente de inteligência. Se ele é 0 ou próximo de 0, pode ser que realmente as forças naturais teriam alguma chance. Mas quando a gente faz essa soma, o QI do universo da vida é o que? Qual é? Gente, o QI do universo da vida é infinito. É um coeficiente de inteligência absurdamente grande. É um infinito. E cada vez que a gente estuda, esse infinito aumenta mais. Aumenta mais. Você já viu aumentar infinito? Mas ele aumenta. Não é assim? O pessoal fala, olha, tem um monte de estratégia contra o design inteligente. Você vai ter que ler o livro, porque tem as 10 aqui, mas eu vou falar uma só. O que eles falam? Não é ciência, é religião. Eu abri a Bíblia aqui, irmãos. Falei sobre Gênesis 1 e 2. Não, o que a gente faz no design inteligente? A gente abre o livro da vida, o livro do universo, o livro da natureza, das coisas prontas. E a gente sabe, né, o que acontece. O que Paulo disse sobre as coisas criadas? Porque os atributos invisíveis do designer, não é assim que ele fala? O seu eterno poder e divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas, para que o homem fique indesculpável. Não é assim? Gente, não é ciência e religião? Olha o que o Dawkins fez. Ele colocou uma frase no ônibus dizendo assim, olha, provavelmente não há Deus, portanto, desfrute a vida. O que ele está fazendo? Ele está usando a evolução para destruir a nossa sociedade. A nossa sociedade está no caos do que está, por quê? Eu só acho que eu sou galinha. Aí o cara virou galinha, não é? Não é assim? Vamos me prender, mas tudo bem. Não é assim. O cara acha que é lagarto, lagartixa. Por quê, gente? Por que a gente vive esse caos? A gente não tem mais nem identidade. Porque um dia disseram o que Dawkins está dizendo ali. Você evoluiu a la Darwin. Você é o produto do nada que do nada pegou nada para nada e fez você. E o seu destino final é a aniquilação.
E a ciência provou isso. Então você vai dar conta para alguém? Não, você é o que você acha que você deve ser. E faça o que você acha que deve fazer. Desfrute a vida. Em bom português, caia na gandaia. Não foi assim que o Dawkins falou? Mas, gente, quem é ciência e quem é religião? A ciência do design inteligente se baseia em evidências. E quer dar a você a melhor inferência, tá? Eu vou pular isso aqui, é muito grande. Gente, será que o nada do nada fez o tudo? O que a gente vê quando a gente olha no microscópio? A gente vê um sistema extremamente estruturado. A gente canta uma música que diz assim, né? Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o Senhor. Cantarei louvo... Como é que é? Cantarei quão grande é o Senhor. Estou vendo a minha linda aqui, vai. E todos hão de ver quão grande é o Senhor. Aí a gente fica cantando quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. Mas quão grande é o Senhor, irmão? Aí diz que a ciência dá os dados, a filosofia faz as perguntas e a teologia responde, não é? Mas quão grande é o Senhor? Quando a gente vai na ciência, quando a gente observa o universo, o que a gente vê? Quantas galáxias tem nesse universo? No universo visível, já contaram 100 bilhões de galáxias. Em cada galáxia, na média, tem 100 bilhões de estrelas. Faz a conta, irmão. 100 bilhões vezes 100 bilhões. Quanto que dá? Trocentos bilhões de estrelas, não é? Fez a conta? Gente, então, quão grande é o nosso Deus? Outro dia falaram assim, nossa, Deus não pode ter feito o universo. Um universo imenso desse serve para quê? É um desperdício. Serve para quê? Para mostrar o quão ele é grande. Não é assim? E aí a gente vai ver o quê? Todo o universo estruturado em galáxias. A melhor galáxia foi escolhida, Via Láctea. A gente vive na suíte presidencial do universo. Você sabia disso? Diz que a Terra não é o centro do universo, ela é o centro das atenções do universo. Você vive na suíte presidencial do universo. Ele escolheu a melhor galáxia, o melhor ponto de você estar na galáxia. A gente discute isso nesse livro. Não é assim? Quando ele foi te reservar um quarto, ele pegou um 3 estrelas. Um 4 estrelas, um 5 estrelas, te pôs na suíte presidencial do universo. E são todas galáxias coloridas, né? Eu costumo dizer que Deus é um Deus exibido e exagerado. Exagerado ele é, né? Olha o universo que ele criou. Você viu o tamanho? Uau! E ele é exibido por quê? Porque além de criar todas as estrelas, cada estrela ele pintou de uma cor. Tem estrela amarela, vermelha, azul, branca. Um monte de cor, só graças a Deus, glória a Deus, não tem estrela verde, irmão. Não tem. O cara ficou outro dia procurando estrela verde. Vou achar. Por que não tem estrela verde? Porque o Palmeiras não tem mundial, né, gente? Ixi, vou apanhar na feira. Gente, não, lá em Campinas são os bugrinos que são verdes, né? Não tem estrela verde, gente, não tem estrela verde. E o universo todo colorido. Agora, o colorido é na região do visível. Você já viu o espectro da radiação eletromagnética? Ele é imenso. Mas o visível é uma faixinha fininha. Mas aí a estrela emite no visível e é tudo colorido. E quem enxerga no visível? Teu olho humano, que enxerga no visível. Então ele é ou não é um exibido exagerado? Porque ele fez tudo isso, coloriu tudo isso para que você enxergue. Para que você veja. Foi para você, sabia? E aí, olha as evidências na vida. O cara é ou não é um exibido exagerado? Dá uma olhada. Isso é uma... Diz que o estilo de Deus é barroco. Sabe o que é barroco? É exagerado nos detalhes e nas cores, né? Pinta. Né? Outro dia falaram que é Clovis Bornai. Não é. Gente, dá uma olhada nisso. É incrível, não é? Isso aqui é uma lagarta. Ele é ou não é um exibido e um exagerado? Dá uma olhada nisso. É um pato mandarim. Parece... Não existe isso. Existe? Existe, irmão. Existe. É verdade. E olha esse aqui, uma lesma. Olha esse aqui. Eu digo assim, quando ele tem Deus, o designer, né? Ele acorda às vezes e fala assim, cara, hoje eu vou fazer umas coisas para agradar as moças. Hoje não. Hoje eu vou fazer uma coisa assim, né, radical para agradar os moleques, né? O Nicolas adora isso aí. Eu também. Não é lindo, cara? Olha, até no feio ele é lindo. Até o feio de Deus é lindo, não é? Maravilhoso, eu acho. Olha esse aqui, gente. Ele tem uma luzinha para atrair uma lanterninha. É incrível, né? Isso aqui tem uma serra elétrica. Já está extinto esse dia, graças a Deus. Um tubarão.
Olha isso aqui, uma borboleta que tem tatuado nas suas costas, nas suas asas, o quê? Cobras. E são idênticas, são simétricas. Qual é a chance, irmão? Qual é a melhor inferência? Processo natural não guiado ou uma mente inteligentíssima que fez essas coisas? O design inteligente fala, isso é evidência de design inteligente. Olha esse. É o pássaro do paraíso de Wilson, que decora o nosso livro. Eu vou falar um pouco mais sobre ele no final, tá? Ele é incrível, por isso que a gente pôs ele na capa. Olha, dá uma olhada, gente. Eu estou terminando, que o pastor me deu meia hora, eu já devo ter estourado a minha meia hora. Mas olha só, tem besouro preto, não tem? Por que Deus fez... Por que o designer... Olha, eu falo Deus porque, assim, no design inteligente, dentro do design inteligente, a gente não deve assumir quem é o designer, porque a gente não tem condições de assumir. Mas fora do design inteligente, colocando a filosofia e teologia, todo mundo tem liberdade de interpretar quem é o designer. Para mim, Deus ganha de goleada. O Deus bíblico ganha de goleada como a melhor inferência. Por isso que o design inteligente é tão criticado, não é? Porque partindo da ciência, descobre que foi Deus. Então Deus fez um besouro preto, não fez? Por que ele fez preto? Porque ele tem a referência, mas tem mais de 1 milhão de besouros coloridos. Dá uma olhada. Escolhe o mais bonito, irmão. Escolhe o mais bonito. Escolhe aí. Não, verde não pode. O verde pula. Escolhe o mais bonito. Você consegue? Você não consegue. Por quê? Porque toda vez que aparece o próximo, você quer trocar, não é assim? Porque ele é um ser exibido e exagerado. Ele é o mestre dos mestres. Em todos os estilos, ele é excelente. Ele é o melhor dos melhores. Então, quando você vê um muito colorido, você fala, que lindo. Mas quando tem uma cor só em degradê, você fala, ai, que lindo também, não é assim? Todos os besouros são maravilhosos, porque é um ser de extrema maestria fez todas as coisas. Diz que Deus tem uma queda por besouro, porque 1 milhão, né? Gente, precisava tanto, exagerado. E aí, para não falar que eu não falei das flores, para não falar que eu não falei das flores, gente. Gente, e o corpo humano? Às vezes você fica achando assim, nossa, eu sou um burro. Fui na prova, levei um pau. Não é? Quem já se achou um burro? Levanta a mão. Confessa, irmão, confessa, eu também. Você leva o pau em física, em matemática, em cálculo, fala, nossa, eu sou, né? Aí, gente, você é burro. Cara, você tem o maior cérebro, você tem o maior processador de informação desse universo. O seu cérebro bate todos os computadores ligados em redes nesse planeta. Sabia disso? Então, dê glórias a Deus, irmãos, pelo cérebro que você tem. Você é burro coisíssima nenhuma, é comparação. Às vezes um tem mais um pouquinho, mas você tem um menos um pouquinho. Mas é uma coisa absurda. Você guarda imagens de toda a sua vida, não guarda? Você consegue fazer... Olha, o Suassuna falou assim, nem vou citar a 9ª Sinfonia de Beethoven para não humilhar os chimpas. A gente tem gente que compõe sinfonias. Aí eu vivo colocando lá os menininhos, humilha o chimpa, garotão, humilha, porque eles tocando música, você já viu aqueles gênios, o menino senta, toca piano, cantores de ópera e tudo mais. A gente tem coisas que a evolução não explica, tá certo? Existe alguma vantagem de cantar ópera evolutiva? Me diga. Você canta, vem um leão te comer, você começa a cantar, adianta? Mas a gente faz isso, não faz? Fomos feitos à imagem e semelhança de um ser extremamente inteligente. E um ser que gosta de música, que gosta de decorar, que gosta de poesia, né? Um monte de coisas. Não é verdade? Há evidências e mais evidências. Então, a conclusão, gente, terminando, né? Há uma contra-revolução científica em andamento. A teoria do design inteligente está ganhando essa luta, se estabelecendo como novo paradigma das nossas origens. Como é que nós fomos feitos? Prontos, por uma mente extremamente inteligente. Extremamente inteligente. A TDI já ganhou a batalha? Já ganhou. A luta, olha lá, aquele lá, né? E o morto estendido no chão. E o que está faltando? O juiz de Darwin terminar a contagem. Ele está contando, olha lá, 151, 152, 153, 154. Gente, eu costumo dizer assim, ó, quem viver, verá. O design inteligente sendo estabelecido como novo paradigma sobre as nossas origens.
Teodoro Dostoiévski uma vez disse o seguinte: nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Eu fiz uma comparação no livro com Calvino, que disse sola scriptura, não é? Somente, nada faz sentido em teologia senão a luz da Bíblia. Quem é religião? Quem é religião? Aí, um outro sujeito aí, que eu não vou dizer quem é, disse o seguinte: nada na química do universo e da vida faz sentido senão a luz do design inteligente. Quem falou isso? Eu. Felice já, se você é um jovem universitário, se você vai entrar na universidade, ou se você já se formou, www.tdibrasil.com. Venha se juntar a nós, 1.700 membros, a gente quer chegar a 5.000 o mais rápido possível. A gente quer ser a maior, a gente é bem modesto, exibido e exagerado também, tá? A gente quer ser a maior sociedade científica brasileira. E aí você precisa se filiar para a gente conseguir isso, tá bom? www.tdibrasil.com. Não sei se você sabe, 1/3 dos jovens que entram hoje nas universidades, tem muitos jovens aqui, não tem? Se declaram cristãos. 2/3 desse 1/3 vai sair ateu, sabia disso? Olha só que desastre. Por quê? Porque entram lá, são catequizados no darwinismo, são catequizados no naturalismo e viram ateus. Gente, se a gente conseguir fazer com que esse 1/3 se mantenha firme na sua fé racional, a gente querendo um Deus que matou a cobra e mostrou o pau e a cobra morta, não é assim? Ele andou sobre as águas, ele ressuscitou Lázaro 4 dias cheirando mal. E aí Jesus, o exibido e exagerado, chegou lá e falou o seguinte: vamos fazer um clamor? Chama uma UTI aí que eu vou consertar. Não, ele falou assim: Lázaro, sai para fora. Exibido, não é? E aí, ele foi transformar água em vinho. O que ele falou? Me dá uma almoxerifada aí que eu preciso colocar fenol, antocianinas e tudo mais. O que ele fez? Está pronto, pode levar, é o melhor de todos os vinhos, não é? Na hora. Então, olha, gente, se filie, tá? Venha defender. Olha, eu gravei uma série de 9 lições, o TDI, Design Inteligente em 9 lições, pela editora Fiel, no seu curso de... como é que chama o curso lá, gente? De liderança, formadores de líderes e tudo mais. No final do mês vai sair, tá bom? Se você quiser assistir. Olha a TDI, a evolução, como é que tá vendo? E o Fomos Planejados. Deixa eu terminar com isso. Gente, 7 anos escrevendo esse livro. 7 anos. Tinha um site na internet que eu ficava escrevendo, o pessoal ficava falando mal e eu ficava vendo o que era bom, retinha o que era bom, consertando. 7 anos escrevendo. São 460 páginas, 320 ilustrações. É uma obra incrível. Eu leio de novo, eu choro às vezes em algumas partes. Eu falo, gente, quem escreveu isso? Porque é uma forma assim, vocês já viram, né, que eu sou meio irreverente, né? Então tem muita irreverência, mas uma irreverência legal pra caramba, você vai gostar. Então, assim, olha, não é um livro barato, sem dúvida, mas vale cada centavo. E a gente conseguiu um desconto aí com a editora nos lançamentos, 40%, né, o menor preço possível que está sendo feito para você, tá bom? Então, leve um para você, leve para o seu jovem, se você vai entrar na universidade, leve para o seu ateu predileto, tá bom? E, olha, eu tenho certeza, Deus não falha, que esse é um instrumento poderosíssimo para você defender a racionalidade da nossa fé. Nós não cremos em duende, cremos. A gente crê em fada madrinha, ET, chupa-cabra, você crê no Henrique Cristo? A gente crê num Deus que se revela, que se revelou, se fez homem, se revelou em carne e se revela na natureza, na ciência, na química, na biologia. E é isso essa é a verdade que a gente tem que propagar. Darwin matou Deus. O que aconteceu? Darwin morreu. E Deus continua mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca. Esse Deus que tudo fez, pronto, se exibiu e exagerou, porque é tua culpa, sabia, né? Porque sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, tá certo, irmão? Quem tem uma fé do tamanho do grão de mostarda? Levanta a mão. Não levanta, não levanta. A sua fé é menor que um grão de mostarda, sabia, né? E aí ele quer te convencer, quer que você entenda racionalmente e exerça uma fé. A gente tem fé. Eu digo que eu não creio em Deus. Deus para mim é óbvio demais. Eu creio que ele vai voltar, eu creio que vai haver novos céus e nova terra e tudo mais, mas que ele existe é óbvio demais. É óbvio demais. E a gente tem nesse livro evidências de que ele é óbvio demais.
e que a gente tem uma fé diferente de outros tipos. Uma fé num Deus que matou a cobra e mostrou o pau. E a cobra morta, através das evidências naturais, através da ciência. Então, há esse Deus invisível como o elétron, mas real. Você crê no elétron, não crê? Por quê? Porque aí você já viu o elétron? Não. Nunca vi Deus, mas as evidências estão todas por aí, não é? Há esse Deus invisível mais real. Há esse Deus que tudo fez e fez pronto. Há esse Deus que te fez a coroa da criação. Com todas essas... Irmãos, você não entendeu nada do que eu falei, mas saia daqui convencido que você não é parente de chimpanzé. Você não é como todos os animais, você foi feito à imagem e semelhança de um Deus incrível, maravilhoso, exibido e exagerado. Você foi feito com toda a tecnologia possível, você é a coroa da criação de Deus, um ser extremamente especial, com uma mente incrível, com capacidade de compor sinfonias, não é? Grandes obras, tocar música, louvar esse Deus. É assim que a gente mostra na teoria do design inteligente. Então, a esse Deus, o nosso louvor, a nossa glória, ontem, hoje e eternamente. Amém, amém. Deus, a Deus toda a glória. Obrigado. Nós vamos ter agora um rápido bate-papo de algumas perguntas que eu acho que são parte do consciente coletivo quando o assunto é criação. E eu queria perguntar o seguinte, professor Eberlin, imagine um jovem hoje no colégio, um jovem hoje na faculdade, que vai ser bombardeado, e não precisa nem ser tanto, né? Colégio e faculdade. A minha filha, na escola, no ensino fundamental, falou para mim, papai, vai começar lá a falar sobre isso. Nós não viemos do macaco, né, papai? Eu tive um bom papo com ela sobre isso. Mas é cada vez mais comum esse enfrentamento. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, qual seria a sua dica para essa criança jovem, ou mesmo já na universidade, lidar com esse assunto, enfrentar esse assunto? Por onde ele deve começar? Olha, eu acho assim, pastor, primeiro esse é um bullying, né? É desonesto. É um professor contra o seu aluno. Mas, infelizmente, o naturalismo tem se usado dessa estratégia do bullying. É um bullying, assim, no meu tempo tinha muito bullying, mas era um bullying educador, né? Esse é um bullying completamente desnecessário e desleal. O que o aluno tem que fazer? Primeiro, ele tem que, com todo o respeito e com toda o respeito à autoridade daquele professor, quando ele for questionado, ele tem que falar assim, professor, eu ainda creio em Deus, ou eu sou contra a evolução. Por quê? Porque, professor, tem a teoria do design inteligente. O senhor já leu o livro do Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin? O senhor já leu o livro Fomos Planejados, daquele maluco beleza que foi lá na minha igreja? Aí, se ele perguntar sobre o meu currículo, pede para ele dar uma olhadinha. Olha, para mim, eu sou pó, não é nada, mas são grandes cientistas, que têm defendido, pastor, a posição do design inteligente. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer apresentar um monte de evidências para ele? Não, se ele estiver dando uma aula de física, de cosmologia, aí você pergunta, mas professor, e o ajuste fino do universo? Professor, mas e todas as condições que estabeleceram a Terra como um planeta? Você tem que ter uma evidência, 2, 3, na manga, tá bom? Então, você não vai estudar tudo, saber tudo, mas mencione a teoria do design inteligente, mencione esse grupo de cientistas e mencione 1, 2 ou 3 evidências que mostram que uma mente inteligente fez todas as coisas. Você precisa de quantas evidências para derrubar uma teoria? Uma única, não é assim? A teoria da ligação química covalente foi derrubada com o oxigênio, que tem 2 elétrons desemparelhados. Vocês sabem disso, não sabem? Não sabem nada, gente. Uma única evidência. Pasteur fez um único experimento, derrubou uma teoria científica que era consenso por 200 anos, a geração espontânea. Então tenha 1, 2, 3 cartas na manga e mencione a teoria do design inteligente, e o seu professor
jamais repetirá o bullying do naturalismo filosófico com você, tá bom? Legal. Qual que você acha que é o papel da igreja agora? Uma vez que nós temos essa ideia, uma vez que nós acreditamos nesse outro lado, né, o other view, o que você acha que deve ser o papel da igreja, do cristão local, diante dessa briga? Olha, a gente, inclusive, tem visto isso nos últimos anos, né, pastor? Tem muitas igrejas que sucumbiram ao naturalismo, à evolução e tudo mais. Olha, foi Deus que guiou. E aí transforma Deus num ser totalmente descaracterizado dos seus atributos principais. E a gente fez isso porque a gente achou que a ciência tinha razão. A ciência tinha provado que Darwin estava certo, que a gente evoluiu. A ciência provou que um processo natural não guiado, numa grande explosão, pegou o nada para o nada, pegou aquela nuvem gasosa e criou os planetas, e os planetas, as estrelas explodindo, criaram o pó cósmico, que por acreção formou os planetas, não foi assim? Mas a gente tinha uma percepção equivocada das descobertas científicas. E, por ter essa percepção equivocada, nós fizemos um pacto com o naturalismo filosófico. E por quê? Porque senão estaríamos desconectados com os avanços mais recentes, estaríamos fora da cultura atual, não foi assim? Gente, você tem um livro preto aí na sua mão, não tem? Alguns têm ainda, né? Levanta esse livro aí que você tem aí, ó. Gente, o que esse livro contou em Gênesis 1 e 2 estava certo. A ciência estava certa? Não. Hoje a gente vê que ela estava equivocada. Tem um livro, um filme no Netflix, né? Is Genesis History? Eu quero que você assista. Mostrando que a ciência, nas suas mais diferentes áreas, confirma que a percepção que os pais da nossa fé tiveram estava certa. Por quê? Porque a revelação foi feita pela ciência? Não. A interpretação foi feita pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que a gente tem que fazer como ciência, como igreja, pastor? Defender a nossa fé como uma fé plenamente racional, plenamente baseada nas evidências científicas mais modernas. É uma fé que se solidifica e se fortalece nas evidências, nas coisas que foram criadas e nas descobertas que os cientistas fizeram sobre ela, exatamente como nos fala a carta de Paulo no livro de Romanos. Os atributos invisíveis de Deus se veem claramente nas coisas que foram criadas. Legal. Onde você coloca na sua leitura? Agora eu vou jogar a pergunta para você, que eles jogam para mim. Eu jogo a bomba para o seu colo agora. Oh, maravilha. Onde você coloca os dinossauros e Adão? Você coloca eles antes ou depois? O que a gente vê com os dinossauros, pastor? Foi uma ótima pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, vou jogar uma bomba para o colo deles agora. Joga para eles agora. Gente, há quantos anos atrás os dinossauros foram extintos? 60 milhões de anos. Quem acha que foi 60 milhões de anos? Não é essa a percepção que nos passam? Que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos atrás. Há alguns anos atrás, ela chama Mary Schwartzman, eu acho que, se eu não errei, o nome dela é essa. É uma paleontóloga nos Estados Unidos. Ela mandou buscar um osso de T-Rex e foram buscar com um helicóptero. E o osso de T-Rex não cabia dentro do helicóptero. E ninguém corta o osso de T-Rex porque é uma coisa extremamente valiosa, mas não cabia. Então o cara falou assim, corta. Aí quando chegou o osso cortado no laboratório dela, ela queria matar o cara, porque ele cortou o osso. Mas quando ela foi olhar o osso, o que tinha dentro do osso, pastor? Tecido mole, colágeno, células sanguíneas. Fizeram o proteoma do dinossauro. Fizeram a espectrometria de massas do dinossauro. E o que observaram? Que havia ali, cheirava mal, tinha tecido mole, tinha tecido orgânico. E mais de 35 artigos científicos hoje já foram publicados, mostrando material orgânico preservado em estruturas com mais de 500 milhões de anos. Isso é impossível. Então, há quantos anos os dinossauros foram extintos? Talvez centenas de anos atrás. Então, eu tenho uma palestra sobre o dilúvio. Um dia eu venho aqui, tá?
Mostrando que os dinossauros estavam na arca. Olha, pasme, né? A gente fica assim, ó. Por que a gente fica assim? Porque nas igrejas, como é que a gente ensina o dilúvio? A gente coloca um barquinho bem apertadinho, abarrotado de bicho, não é assim? E a gente dá essas figurinhas para as crianças colorirem na escola bíblica dominical. Mas, gente, o barco era imenso. Tem um parque nos Estados Unidos que se chama Ark Encounter. O barco era imenso, tinha maior que o Titanic. E 58 espécies básicas, tipos básicos de dinossauro, tudo meio pequeno, caberia num quarto da arca. E eles saíram da arca e morreram provavelmente de fome e frio, porque o clima no planeta mudou muito. Então, onde eu coloco os dinossauros? Na arca. E aonde eu coloco a sua extinção? Recente. Por quê? Porque os dados científicos mostram isso. Tanto na extinção recente, porque eles falaram assim, não, o tecido foi preservado por milhões e milhões de anos. Absurdo. A gente sabe que mesmo enterrado no solo, tem raios cósmicos que incidem sobre o material, mesmo que esteja enterrado. E não pode sobreviver mais do que alguns milhares de anos. Então, o dinossauro, irmão, estava na arca, tá bom? Coube direitinho, porque a arca era imensa. Apenas 1/3 da arca ficou ocupada por bichos, provavelmente. Morreram há pouco tempo atrás. E o que comprova que a Terra é recente, que o relato bíblico de Gênesis é digno de toda a confiança. Digno de toda a confiança. O que você diria para terminar, professor, para um jovem com uma certa vocação para biologia, física, química, ciências, e deste grande desafio e momento que você está aí como um profeta dele no Brasil? Amém. Olha, pastor, o que eu acho é o seguinte, a gente vê que Deus dá corda, não dá? Deus dá corda. Deus, ele é longânimo, ele tarda a se irar, não é assim que a gente aprende desde pequenininho? E surgiu há 150 anos atrás uma teoria que retirou Deus, a hipótese de Deus da ciência. A ciência foi criada com a hipótese de Deus. Foi a percepção de que havia um Deus que fez com que os homens estudassem a natureza. Foram as grandes universidades, Harvard, Yale, Princeton, foram formadas por reformadores. A reforma, né, a gente comemorou 500 anos agora. A Universidade Mackenzie, não falei sobre ela ainda, também. E aí, o que acontece? Há 150 anos, surgiu uma teoria que foi totalmente contrária a isso. E Deus deu corda por 150 anos. Mas ele decidiu puxar. E ele já puxou, e ele está puxando. Então, o que eu diria para os jovens hoje? Olha, não há nada mais interessante do que você estudar a ciência. Por quê? Porque você vai entender como Deus fez. Na matemática, você vai entender a linguagem de Deus. Na física, você vai entender como que Ele orquestrou e estruturou a matéria. Na química, você vai entender tudo, porque química é tudo. E tudo é química. Como é que Ele montou o DNA, as moléculas, as proteínas. Então, é uma viagem eletrizante, fantástica. E você vai descobrir ainda mais belezas, ainda mais sobre a grandeza de Deus. E ali você vai ainda mais testemunhar e confirmar a racionalidade da sua fé. Então vá firme e confiante, estude, seja o melhor possível, né? Faça um mestrado, doutorado, seja um grande líder científico, um defensor da teoria do design inteligente. E você quer uma sugestão de uma universidade? Agora eu vou fazer uma propaganda, né, pastor? Olha, a partir de 1º de junho, eu estou assumindo aqui no Mackenzie a coordenação do Discovery Mackenzie, é uma associação com o Discovery Institute nos Estados Unidos. É um centro de ciência, fé e sociedade, onde a gente, no Mackenzie, na Universidade Mackenzie, vai fazer o debate entre a evolução e o design inteligente e mostrar ali como que a gente está ganhando esse debate, tá bom? Então, você quer fazer numa boa universidade, na melhor universidade brasileira, a universidade que realmente faz o debate, uma universidade que realmente defende a pluralidade de ideias, estude no Mackenzie. Para terminar, vocês ouviram que ele vai vir aqui para o Mackenzie, então eu já dei ordem para os diáconos não deixarem mais ele sair da igreja junto com a sua esposa.
Nós vamos recebê-lo forçadamente como membro aqui da Igreja em Perdizes. Eu acho que os irmãos concordam comigo, né, com essa alegria. Muito obrigado, professor Marcos Eberlin. Muito obrigado pela presença. Obrigado, pastor. Legal. Obrigado. Pode sentar, deixa comigo. Ser discípulo é aprender. Não há discipulado sem aprendizado. E o professor falou várias coisas importantes que nós falamos domingo após domingo no louvor, da grandeza de Deus. Nós cantamos, nós louvamos, nós falamos um para o outro, Deus é poderoso, e é tão bom poder ouvir o lado científico disso. Então, bendito seja Deus pela sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus agracie vocês na nova casa em São Paulo, e saibam que vocês têm irmãos aqui, uma família também, para andar com vocês.